Fala galerinha do quinto ano, tudo bem? Hoje o Fidelis está gravando mais um vídeo para tratar de dois assuntos que nós vamos estudar durante essa semana. E são assuntos bem tranquilos, que eu imagino que vocês certamente conseguirão absorver de forma muito tranquila, que é o de expressões numéricas, tá? E do início do nosso estudo dentro da geometria. Para começar, o que a gente tem que lembrar de expressões numéricas? Vamos começar com um problema, tá? Expressões numéricas. Joana comprou 5 latas de azeite a R$4 a lata, 5 latas de leite em pó a R$3 cada e 2 caixas de iogurte com 6 iogurtes cada caixa ao preço de R$1 por iogurte. Pagou com uma nota de R$50 e quer saber quanto irá receber de troco. Vamos ajudá-la? Primeiro passo, pessoal, para eu tentar resolver um problema que envolva expressões numéricas, eu tenho, obviamente, que organizar as informações. Então, quando você for montar, justamente um item, ou um problema, ou uma questão que envolva expressões numéricas, é importantíssimo que vocês anotem as informações primeiro. Então, aqui nós temos o seguinte: 5 latas de azeite custando R$4, 5 latas de leite em pó custando 3 e 12 iogurtes custando R$1. O segundo é montar a expressão. Só que montar de que maneira? Ela pagou com R$50, tá? E para eu saber o troco, eu tenho que colocar o valor que ela possuía, que eram R$50, menos o valor que ela gastou. Esse valor que ela gastou, por que eu tenho que colocar dentro dos parênteses? Porque é o primeiro passo que eu tenho para resolver esse problema. Eu preciso saber quanto ela gastou de fato. Então, eu começo montando da seguinte maneira: 50 menos. Por isso eu coloquei esse menos aqui entre aspas, justamente para que vocês associem ao sinal da subtração. Ele comprou 5 latas de azeite a 4, então 5 vezes 4. 5 latas de leite custando 3, então 5 vezes 3. E eram dois kitzinhos de iogurte, mas cada um custava R$1. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 1. Agora, resolva essas multiplicações que estão dentro dos parênteses. Eu não posso me esquecer disso. 5 vezes o 4, 20. 5 vezes o 3, 15. 12 vezes o 1, 12. Tá? Agora, nós temos 50 menos o somatório desses valores que ela gastou. 20 mais 15, nós temos 35. 35 mais 12, nós temos 47. Então, 50 menos 47, isso resulta em R$3 de troco. Só que a expressão numérica, ela não simplesmente para na adição, na subtração e na multiplicação. Podemos ter também a divisão. E se ela quisesse dividir o troco entre 3 sobrinhos que ela tivesse? Então, observem aí, além dos parênteses, surgiu agora o colchetes, tá? Que nós vimos lá no início, na primeira aula de expressão numérica mesmo, a ordem de associação desses sinais. Reparem que agora o que eu tenho que resolver? Quanto ela gastou primeiro, depois quanto ela recebeu de troco e, por último, pegar esse valor do troco e dividir entre os 3 sobrinhos, tá? Então, como eu já tinha feito anteriormente, 3 dividido por 3, a gente percebe que cada sobrinho recebeu R$1. Mas, tio Fidelis, qual é a ordem correta quando eu tenho as 4 operações? Primeiro, quando você tem somente operações, sem nenhum sinal de associação, você resolverá a divisão e a multiplicação na ordem em que elas aparecem, tá? Depois, adição e subtração na ordem em que elas aparecem. Essa é a regra das operações. Só que existe a regra dos sinais também. Se você tem parênteses, colchetes e chaves, quem que você faz primeiro? Você faz primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, e não menos importante, as chaves. Então, seguindo essa ordem dos sinais e seguindo também a ordem das operações, obviamente você chegará ao resultado esperado, tá? Então, para expressões numéricas, o que a gente precisa recapitular? A gente precisa entender a regra, dos sinais, de qual operação eu devo realizar primeiro e depois, a regra dos sinais, se é parênteses, colchetes ou chaves, e por último a regra das operações, que é justamente a divisão e a multiplicação na ordem que aparecem e a adição e a subtração na ordem que elas aparecem também. Sugestão:
anotem esses problemas, pesquisem problemas que envolvam expressões numéricas para que vocês, de fato, possam, né, tentar montar a expressão. É de extrema importância vocês lerem o problema, interpretarem e irem fazendo passo a passo qual a operação que deve ser construída para resolver aquele problema. Nós chegamos, então, no conceito de reta, semirreta e segmento de reta, que está no nosso capítulo 5. Mas, tio Fidelis, por que reta, semirreta e segmento de reta? Quando a gente anda pelo nosso bairro, né, isso quando a gente estava podendo, obviamente, existem muitas construções não só das casas, mas até mesmo das estradas e de alguns objetos que fazem parte, né, do que nós chamamos de bairro, onde eles foram construídos utilizando elementos da geometria. Nós vimos lá no módulo 1 acerca das figuras geométricas espaciais. Hoje nós estamos destrinchando cada conceito da geometria. O conceito de reta, o conceito de semirreta e o conceito de segmento de reta. Nessas 3 imagens nós podemos perceber esses elementos. Só que não adianta a gente perceber e não saber realmente do que se trata, tá? Então nós temos. E qual a definição de reta? Aqui eu coloquei 2 imagens que representam, obviamente, retas que vocês vão encontrar aí ao longo dos exercícios do livro e até mesmo ao longo dos anos posteriores, né, de formação de vocês. Primeiro, o que a gente tem que notar? As retas aqui representadas nesse plano cartesiano, nós temos a reta R e a reta S, que elas têm um ponto em comum e se cruzam aqui, tá? E elas são representadas pela letra minúscula, cursiva. Aqui a gente não conseguiu colocar cursiva, mas preferencialmente vocês podem colocar, tá? Reparem o seguinte, aqui também nós temos outras retas, tá? Reta S e reta T, e reparem que tem um símbolo entre elas. Esse símbolo, que são 2 risquinhos, indicam que são retas paralelas, ou seja, que elas não se cruzarão, e que nós veremos essa classificação posteriormente. Só que o que a gente tem que lembrar de reta? Reta é a figura geométrica constituída por uma linha, só que essa linha, ela certamente será a menor distância entre 2 pontos, tá? A gente até utiliza o seguinte conceito, que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Só que aí vem algumas observações que eu faço a vocês. Se vocês só têm um ponto, tá? Um ponto F. Desenhou um ponto aí justamente na sua folha de caderno. Você pode fazer infinitas retas nesse ponto, tá? Mas se você só tiver, no caso, o ponto F e o ponto G, e uni-los, você só terá uma reta entre eles. Então, o que a gente conclui a partir da definição de reta? Quando você tem um ponto, existem infinitas. Mas quando você tem 2 pontos, só existem uma entre elas, tá? Chegamos, então, na definição de segmento de reta e de semirreta. O segmento de reta ele está representado aqui, ó, no caso à sua esquerda, e a semirreta à direita. O segmento de reta, ele é justamente, quando a gente fala em segmento, foi segmentado, foi partido, foi dividido, tá? Então, é uma parte da reta que tem início e tem fim. E reparem, são representados pelas letras maiúsculas. Por quê? Reta a gente representa com letra minúscula e ponto a gente representa com letra maiúscula, tá? E a semirreta, ela tem início, mas ela não tem fim. Eu tenho aqui um outro ponto que passa sobre ela, mas reparem o sentido da continuidade, tá? Então, segmento de reta é a seção. Quando a gente fala seção, pessoal, é justamente uma parte, tá? Da reta que tem início e fim, denotada por 2 pontos, letras maiúsculas. Semirreta tem origem em um ponto, vai se prolongando infinitamente, não tem fim, tá? Mas eu tenho um início. Então, aqui eu posso dizer que essa é uma semirreta de origem A. Só que chegamos na classificação das retas. Por quê? Nós temos o seguinte, as retas elas podem ser classificadas, né, nesse momento de 2 maneiras, paralelas e concorrentes. Posteriormente, quando nós estudarmos ângulos, nós veremos as retas perpendiculares. Mas nesse momento, o que o tio Fidelis quer? Que vocês consigam absorver a diferença entre retas paralelas e retas concorrentes. As retas paralelas são aquelas que em nenhum momento elas vão se encontrar, ou seja, vão se cruzar. E aí nós utilizamos aquela definiçãozinha, né, representação R, colocamos as 2 barrinhas S, que indica que a reta R é paralela à reta S, tá? Aqui, por exemplo, nós temos 2 retas, a reta T e a reta S. Só que reparem que elas têm um ponto em comum. Então, se 2 ou mais retas tiverem um ponto em comum, conclui-se que elas são concorrentes. Então, nós temos
retas paralelas e a concorrente. Só que onde que nós vamos poder localizar essas retas? Pensando na questão do bairro, imagina que você, uma pessoa que gosta muito de se aventurar em fazer croquis, projeções, né, do bairro que você vive, você desenhou aí o mapa com todas as ruas possíveis e próximas à sua residência. E aí, em alguns momentos, tá? Vocês, obviamente, poderão encontrar essas retas. Aqui nós temos, né, alguns exemplos. Letra A. Escreva o número de 2 retas paralelas à Rua México. Então, quando nós localizamos a Rua México, veremos que a Rua Espanha e Rua Marrocos, elas, obviamente, são paralelas, tá? A Rua México aqui, ó. Temos a Espanha aqui, México aqui. E a Rua Marrocos aqui, que em nenhum momento se encontra com a Rua México. Aqui tem até na letra B, escreva o nome de 2 retas perpendiculares. Por que o tio, né, falou até que quando nós chegarmos em ângulos, veremos isso de forma melhor. Se nós repararmos, ó, a Rua México, tá? E a Rua Marrocos com a Rua França formam um ângulo de 90 graus, que é justamente esse segmento aqui que nós estudaremos posteriormente. Então, o importante agora é entender retas paralelas e retas concorrentes. O nome de uma rua que é paralela à Rua Brasil e perpendicular à Rua Itália só pode ser a Rua Argentina. E por último, o nome de uma rua concorrente à Rua Brasil. Uma rua que se encontra ali com a Rua Brasil. Eu posso citar a Rua Alemanha, posso citar a Rua Chile e posso citar a Rua Portugal. Pessoal, espero que vocês, né, tenham gostado. É uma matéria muito tranquila. Façam os exercícios, tá? Da página 119 a 132 e posteriormente corrigiremos em nossas salas virtuais.